Olá, meu nome é William Douglas Uzey, sou aluno do curso Técnico em Biotecnologia aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. Eu sou representante do grupo de pesquisa Padronização de Modelo Experimental de Microambiente Tumoral para o estudo de novas terapias no combate ao câncer cervical, sob a orientação da professora doutora Alessandra Nejar Bruno. Esse projeto ele tem parceria com o ICBS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, juntamente conosco aqui do Instituto Federal, no campus Porto Alegre. O trabalho ele está dividido em 8 partes: a introdução, objetivo, a metodologia, resultados, discussão e conclusão, perspectivas futuras, referências e agradecimentos. Introdução. Primeiramente, por que esse trabalho é relevante? Está relacionado com o problema de saúde pública. O câncer de colo de útero é o 4º tipo de câncer mais frequente em mulheres no mundo, segundo a OMS. E o 3º mais incidente entre as brasileiras, com uma estimativa de 17.010 novos casos dentro do triênio de 2023 a 2025, conforme o INCA. A causa principal é uma infecção persistente de subtipos oncogênicos do papilomavírus humano, HPV, principalmente HPV-16 e HPV-18. Isso é causado devido a oncoproteínas virais E6 e E7, que acabam desregulando proteínas supressoras de tumor, levando a uma proliferação celular descontrolada, como vocês podem ver na figura 1. O microambiente tumoral ele tem um papel muito importante, porque a progressão do tumor não depende apenas da célula maligna. O microambiente tumoral, como vocês podem ver na figura número 2, ele é um complexo de células e fatores de suporte, que acaba sendo vital para o desenvolvimento pleno e da manutenção do próprio tumor. No microambiente tumoral, nós temos fibroblastos ativados, também conhecidos como CAFs. Eles secretam fatores que promovem o crescimento, a sobrevivência e a resistência do tumor à quimioterapia. E nós percebemos também que há uma lacuna experimental. Modelos de cultura celular convencionais, do tipo in vitro, são limitados por não replicarem a complexa interação entre as células tumorais e os fibroblastos do microambiente tumoral. O objetivo geral é estabelecer um modelo in vitro que mimetiza a interação entre as células de câncer cervical e o secretoma de fibroblastos, a fim de avaliar o efeito desses fatores sobre a resposta à quimioterapia padrão. A metodologia, em primeiro lugar, nós temos um modelo celular que é composto de duas linhagens específicas. A primeira linhagem são células de carcinoma cervical, também conhecidas pela sigla CIRRA, e a segunda linhagem são de fibroblastos pulmonares humanos, conhecido pela sigla MRC5. Essas linhagens elas foram mantidas em meio DEMEM, com 10% de soro fetal bovino, em estufa a 37 graus e 5% de CO2 a 1 atmosfera. Para a obtenção do secretoma, essas células de MRC5 foram cultivadas até atingirem uma confluência de 80%. O meio de cultura então foi substituído por DEMEM sem soro e mantido em contato com as células por 24 horas. Por fim, esse meio, ele contendo fatores secretados por fibroblastos, ele foi coletado, filtrado por uma membrana de 0,22 micrômetros. Isso garante me fugiu o nome. A esterilidade. Isso garante a esterilidade, e utilizando esse meio então condicionado por fibroblastos foi utilizado nos ensaios. A dose do quimioterápico. A concentração inibitória de 50% do quimioterápico padrão foi determinada por ensaios prévios, como o MTT, sendo padronizado então o IC50 em 14,7 microgramas por ml para os ensaios. Esse quimioterápico padrão é a cisplatina, que nada mais é do que um intercalante antitumoral. Quanto ao controle e os tratamentos, foram feitos 3 experimentos independentes em triplicata. Aqui, como vocês podem ver na figura, nós temos 2 controles, um com soro, com meio DEMEM, com soro fetal bovino. O outro, nós temos o DEMEM sem o soro fetal bovino. No outro poço, nós temos apenas o meio condicionado por fibroblastos. Nesse outro poço, como vocês podem ver, nós temos a cisplatina e o meio condicionado por fibroblastos. E nesse outro poço nós podemos ver que nós temos apenas a cisplatina e o meio DEMEM. Sobre o ensaio clonogênico. O ensaio clonogênico
é um ensaio de sobrevivência celular in vitro. Ele é baseado na capacidade de uma única célula crescer e formar colônias. Esse ensaio, basicamente, ele vê como cada célula da população cresce quanto à sua capacidade de sofrer divisão ilimitada. Então, como é que foi feito o ensaio clonogênico? As células então foram cultivadas, foram tripsinizadas e foram colocadas numa placa de 6 poços. Em cada poço foram colocadas 100 mil células. Essas células foram levadas para a estufa, onde elas puderam novamente se aderirem ao fundo. Depois de um tempo, essa placa foi levada para o tratamento. Esse tratamento foi novamente colocado em estufa por 24 horas, onde depois foram colocados numa nova placa, onde a densidade de células é menor, 150 células por poço. Essas 150 células por poço foram colocadas novamente dentro de estufa durante 7 dias e, por fim, essas colônias foram fixadas para o glutaraldeído a 6% e marcadas com cristal violeta a 0,5%. Quanto aos resultados, aqui nós temos o registro fotográfico. Em A, nós vemos esse registro fotográfico realizado por um estereomicroscópio binocular. Aqui nós temos um aumento de 10 vezes, com uma coloração de cristal violeta. Em A nós temos o registro fotográfico das colônias da linhagem Syrah no controle DEMEM. E em B vocês podem ver o registro fotográfico das colônias de Syrah também, após o tratamento com o meio condicionado. Perceba como houve o aumento dessas colônias em relação ao controle. Quanto ao gráfico, nós percebemos que o tratamento com secretoma de fibroblastos por 24 horas, ele gerou um aumento de 16% na viabilidade das células tumorais em comparação ao controle, indicando um aumento da capacidade clonogênica, pois há maior quantidade de colônias com o meio condicionado de fibroblastos. Nesse outro gráfico, a gente percebe que quando a cisplatina foi plaqueada com o meio condicionado, houve mais colônias, indicando que este reduziu a sensibilidade das células tumorais à quimioterapia. Discussão e conclusão. Os fatores secretados por fibroblastos promovem ativamente a sobrevivência e a resistência das células de câncer cervical à quimioterapia. Isso foi evidenciado pelo aumento da viabilidade celular e por um robusto efeito protetor contra a cisplatina na sobrevivência a longo prazo, no caso, o ensaio clonogênico. Esse mecanismo de resistência está diretamente ligado ao potencial de metástase e à recorrência clínica do tumor. Portanto, o modelo experimental desenvolvido é uma ferramenta eficaz para mimetizar as interações do microambiente tumoral e para o teste de novas abordagens terapêuticas contra o câncer. Perspectivas futuras, nós temos duas. A primeira é avançar na caracterização do modelo, que consiste em investigar outros processos biológicos como migração e adesão celular, com o objetivo de entender melhor o potencial metastático. Avançar nos modelos de cocultura 2D e 3D, adicionando outras células do microambiente tumoral, como células endoteliais, por exemplo, para uma simulação ainda mais fiel ao ambiente em vivo. A segunda perspectiva é aplicar o modelo para o desenvolvimento de novas terapias, né? Utilizar o modelo padronizado para o teste de novas drogas antitumorais, avaliando sua eficácia em um ambiente que simula a resistência induzida pelo estroma. E caracterizar o secretoma para identificar os fatores específicos secretados pelos fibroblastos que conferem resistência, visando o desenvolvimento de terapias que tenham o microambiente tumoral como alvo. Essas são as nossas referências. Nosso agradecimento ao Instituto Federal pelo fomento à pesquisa e também à professora orientadora Alessandra e à nossa supervisora Elana e à colega Rafaela. Muito obrigado.